Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mapeando a Dor é um espaço para a gente olhar para as nossas feridas não como falhas, mas como um mapa. Pistas que mostram onde o corpo, a mente e a alma pedem reconexão. Porque quando a gente encontra a dor, a gente então pode acolhê-la e transformá-la. A vida na Terra, ela é feita de muitas alegrias e muitas dores. E essas experiências emocionais, dolorosas muitas vezes, são sentidas pelo corpo, não só pela mente. Então, quando você tem alguma experiência emocional dolorosa, por exemplo, você teve cuidadores muito críticos e ao longo do tempo, essas críticas repetidas foram internalizando e para você caber dentro delas, você se separou da sua verdade e isso causa muita dor emocional. Um outro exemplo são cuidadores emocionalmente indisponíveis e você pode ter internalizado essa mensagem de que as emoções não são importantes, não são relevantes ou você não entende as suas emoções e, consequentemente, vive uma vida separada do seu aspecto emocional, o que também causa muita dor. As emoções que surgem, ou seja, o que a gente sente diante de eventos como a desvalorização, o abuso, a escassez emocional, o abandono. O que você faz com essas emoções? Porque as emoções, elas são energia em movimento, emotion. Então, quando você tem uma emoção, uma energia em movimento, de tristeza, decepção, frustração, irritação, raiva, o que você faz com elas? Quando essas emoções, essas energias em movimento, elas não são processadas adequadamente, elas então permanecem num estado aprisionado, que não é o estado fundamental delas, que seria um estado em movimento. E quando essa energia ela se aprisiona dentro do corpo, porque ela não foi compreendida, ela não foi vista e ela não foi completada, com o tempo, o corpo de uma forma extraordinária vai driblando e administrando essa sobrecarga energética. Mas com o tempo, como ensina o autor Bessel van der Kolk, o corpo ele conta pontos, no sentido de que essas experiências dolorosas que não foram resolvidas, elas ficam latentes, vivas dentro do corpo. E isso tudo começa lá atrás, quando você é criança. A mente ela fez essa manobra de tirar você de uma experiência dolorosa. E o que acontece é que na vida adulta, você acha que você não está mais vivendo aquela experiência de dor, mas como ela não foi resolvida e ela ainda reside aprisionada no teu corpo, você continua vivendo aquela dor. E a mente ela já se programou, ela já se acostumou a tirar você do seu corpo. Porque o papel dela é tirar você de qualquer experiência dolorosa. A mente é uma ferramenta maravilhosa, mas se você não tiver consciência de que ela está fazendo aquilo por você, tirando você de uma situação emocional dolorosa temporariamente, se você não tem consciência desse sequestro que ela faz, ela então entra no comando e começa a decidir por você. Por falta de recursos, ela então vai estar sempre usando essas programações que nunca resolvem a dor. Em alguns momentos da nossa vida, essas programações automáticas, elas são extremamente benéficas. Elas tornam a nossa vida mais eficaz. Então você dirige para o trabalho e às vezes chega no trabalho e nem lembra do caminho. Então não é que a programação automática ela é ruim. Na verdade, a programação automática ela só se torna maléfica quando ela não está endereçando a dor, portanto criando mais dor. Então aqui a gente presta atenção nas programações automáticas, especificamente naquelas que visam cobrir a dor,
que visam esconder, negligenciar, evitar, ignorar essas dores. Essa dor, que é um conjunto de memórias emocionais, elas moram no corpo. E o líder espiritual Eckhart Tolle, ele chama esse aspecto de pain body, que é o corpo de dor. E esse corpo de dor, ele quer ser visto, ele quer ser acolhido e ele quer ser integrado. Quando você visualiza uma criança sendo constantemente criticada por tudo que ela está fazendo, aquela dor que ela sente de não estar sendo vista pelo que ela realmente é e criticada para ser de uma outra forma, então a gente pode perceber que essas dores estão ali porque elas não estão sendo vistas, elas não estão sendo interpretadas, acolhidas e transformadas. E conforme a gente vai operando nesse modo automático que é considerado maléfico, a mente continua evitando que você volte para a dor. E ela faz isso através da dissociação e do anestesiamento que promove a dissociação. Isso acontece porque a mente ela não tolera desconforto ou incerteza. E nesse vídeo a gente vai falar especificamente do anestesiamento que toma forma com o desenvolvimento de um vício. O vício é uma questão extremamente controversa, porque a gente enxerga o vício como uma coisa negativa. Mas a gente esquece às vezes de considerar que o vício se iniciou porque ele serviu a algum propósito. Então existe o que se chama de ganho secundário, que nos mantém, que visa nos manter separados da nossa dor. É como se a mente não quisesse que a gente vivesse aquela dor. E uma analogia legal que eu gosto de usar, quando eu falo mente, eu estou na verdade me referindo à mente subconsciente e consequentemente ao sistema nervoso, que é guiado pela mente subconsciente. Então quando você está assistindo lá o Discovery Channel e você vê o leão abocanhando a gazela, aquilo é um pouco brutal para o nosso sistema, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dor que aquele animal está sentindo de ser comido vivo. Esse sistema nervoso, ele é perfeito. E o que acontece é que diante da dor, ele faz um apagão. E você já deve ter ouvido falar de experiências traumáticas no qual a pessoa não se lembra do que aconteceu. É porque é essa habilidade que a mente tem de suprimir e esconder aquilo ali para você não viver constantemente à mercê daquela experiência, daquela dor. Mas quando ela faz isso, ela tem um intuito de movimentar você fora da dor temporariamente. Então ela temporariamente separa você do seu corpo. E o que acontece na natureza é que, se por exemplo a gazela consegue fugir, o sistema nervoso colocou ela num modo de fugir e ela conseguiu escapar, daqui a 1, 2 horas ela está comendo grama com a família de novo, como se nada tivesse acontecido. Se ela tiver ferida, ela vai recuperar da ferida e ela vai continuar vivendo a vida dela. Já o ser humano, como existe essa mente subconsciente que visa tornar a vida do ser humano mais eficaz, essa mente subconsciente ela tem a capacidade de programar esses alívios. Então ela muitas vezes, por essa dor não ter sido resolvida e continuar presente no nosso corpo, a mente então está constantemente tentando tirar você dessa dor. E se você não trouxer consciência para essa dor, você vai viver num estado constante de divisão interna entre a mente e o corpo, e isso causa muito sofrimento. A mente ela não discerne se o vício ele deixa você feliz ou deixa você triste. Ela apenas aprendeu e ela programou você a não sentir dor. Por isso que é tão importante você encontrar e mapear a sua dor. Toda vez que você estiver buscando alívio de uma dor emocional, mesmo que inconscientemente você está indo desempenhar algum tipo de comportamento oriundo de um vício, pausa e mapeia a sua dor. Por mais que a gente não consiga, às vezes, evitar o comportamento viciante, se a gente conseguir tomar consciência do que aconteceu, de repente, antes, dentro ou fora, que pode ter remetido a gente à nossa dor e, consequentemente, tendo feito essa necessidade da mente quicar essa programação de tirar você da dor. A gente costuma pensar que o vício é uma coisa que atinge as pessoas que são fracas, pessoas que são quebradas
ou defeituosas, ou até mesmo com uma predisposição genética. E a gente também foi ensinado a ver o vício como uma doença diagnosticável. Mas será que o vício é realmente uma entidade separada, ou seja, uma falha da pessoa? Ou será que o vício ele é um sintoma, uma expressão de como a gente se relaciona com a gente mesmo, com as nossas emoções e com as outras pessoas? Tradicionalmente, a gente associa o vício a substâncias como, por exemplo, o álcool, o cigarro. Mas se a gente olhar mais de perto, a gente vai perceber que muitos de nós temos padrões viciantes em outros campos da vida, como, por exemplo, a comida. Comer para regular as emoções. Trabalho compulsivo para preencher o vazio com produtividade. Dinâmicas românticas, se relacionar a partir da ansiedade ou da carência. Sexo, conflitos, drama, o indivíduo que busca esses picos de intensidade, de morde-a-sopra, porque isso é um espelho da necessidade de intimidade verdadeira. O vício, ele não está restrito à substância em si, ou à pessoa, ou ao comportamento, mas à forma como aprendemos a nos relacionar com nós mesmos e com tudo ao nosso redor. Essa forma, ela é essa programação do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele encontrou uma solução, a nossa mente encontrou uma solução para alguma situação extremamente desconfortável, por exemplo, ter sido criticado, e achou alguma forma de se regular, uma forma de se aliviar. E essa forma pode ter sido um relacionamento, ela pode ter sido um cigarro, ela pode ter sido compras. Então, se aquilo ali é repetido algumas vezes, ou seja, a pessoa sentiu algum desconforto emocional, uma separação interna, e ela comprou alguma coisa e ela se aliviou, e ela fez isso de novo no dia seguinte, e no dia seguinte, a mente subconsciente, que visa tornar a sua vida mais eficaz, ela associa comida, alívio, trabalho, alívio. Só que esse alívio não é uma regra absoluta. A longo prazo, essa tentativa constante de obter alívio para não olhar para a dor vai tomando conta do nosso sistema, vai se programando, se ancorando, e você não está mais sentindo alívio. Então, qual é a causa? Qual é a raiz? E a gente já pode, então, aqui descartar o que não é. Não é simplesmente genética, não é simplesmente força de vontade. É essa intolerância que a gente tem de estar com nós mesmos dentro das nossas experiências dolorosas, as experiências somáticas, porque é muito desconfortável. Você, por exemplo, experimentar um luto, você está ali com aquele peito contraído. Você, por exemplo, experimentar uma saudade, você está com o estômago contraído. Você experimentar um desconforto de não poder expressar quem você realmente é, pode significar um nó na garganta. E essas sensações fisiológicas, elas são muito desconfortáveis. Então a mente, ela vai automaticamente quicar para tirar você daquela experiência. E é aqui que entra a pausa e o mapeamento. Porque se eu percebo que eu estou experimentando um desconforto emocional, eu, ao invés de permitir que a minha programação decida por mim, eu posso decidir qual que é a prática de regulação que eu vou utilizar. E não a minha mente decidir por mim, que é o vício que vai me aliviar. Essa intolerância, porque a gente não foi ensinado sobre isso, é que causa essa separação da gente com o nosso mundo emocional. A gente não quer viver tristeza, a gente não quer viver raiva e, consequentemente, a gente vive num estado de tristeza e de raiva, porque aquela situação está presente dentro do nosso corpo e não há como escapar, porque o vício ele vai fornecer esse alívio, mas ele não está endereçando a dor, ele está mantendo você distraído, dissociado da dor. E o interessante aqui é que quando você olha para a dor, quando você mapeia e encontra a dor, você então pode acolher a dor no sentido de experimentar a dor. Então é a gente que oferece um espaço para que essas emoções existam dentro da gente, a gente oferece acolhimento
para aquela dor que está sendo sentida, o desconforto fisiológico que aquilo representa, e a gente então pode transformar, a gente fica livre para transformar. Nem toda busca de alívio é uma coisa ruim. Então, por exemplo, você teve um dia extremamente difícil, no qual você trabalhou o dia inteiro, ficou extremamente estressada, com os prazos completamente normal, você chegou em casa exausta. Então, no dia seguinte, você até se programou para fazer algumas coisas, mas como você está se sentindo um pouco sem energia, descarregado, você resolve que você vai assistir televisão. Você desmarca as coisas que você resolveu fazer e, para respeitar esse momento de recarga do sistema, você liga a televisão e assiste filme o dia inteiro. E aí, no dia seguinte, você se sente muito bem. Dormiu, tirou uma sonequinha, comeu uma pipoca, está pronto para a semana. Então, se você está sentado ali, prostrado no sofá, o dia inteiro assistindo televisão, esse comportamento ele deve ser visto, então, como uma forma de automedicação emocional. Você está fazendo uma retirada dentro de um colapso, de repente, não quer lidar mais com os estresses da vida, e aí você entra num estado de depressão, de desconexão, aonde a sua mente aprendeu que ela tira você desse desconforto com a televisão. Mas então você está ali, deitado no sofá, e essa dor emocional não está sendo endereçada e você continua separado e, portanto, se sentindo deprimido. Existe um experimento que foi feito com os ratos, no qual eles colocaram os ratos isolados, com acesso a drogas, e eles estavam usando aquelas drogas compulsivamente. Daí o que eles fizeram? Eles pegaram esses ratos que estavam isolados com as drogas e colocaram os ratos com as drogas no parque. E aí disponibilizaram brinquedos e outros ratos que não eram viciados. O que eles perceberam? Que esses ratos viciados, eles foram abandonando o vício em prol da conexão, da segurança e do pertencimento. Então a gente está conectado, a gente está se sentindo pertencente, a gente está com o desenvolvimento de uma segurança interna estável, a gente então aqui está criando fatores substitutivos que são mais fortes que a substância. Não só mais fortes, mas são benéficos para o desenvolvimento do nosso ser. Então visar substituir o comportamento viciante pela conexão verdadeira, pelo desenvolvimento da segurança interna e pelo pertencimento real, no qual eu pertenço a um ambiente, sendo quem eu realmente sou, essa é uma base sólida, substitutiva desse alívio. Porque qualquer alívio, ele tem um tempo de vida. Qualquer alívio nunca vai ser capaz de anular as nossas dores. Nenhum vício é capaz de anular nenhuma dor. Isso acontece porque o design da mente subconsciente é um design de repetição, de programação. Então o vício ele vai sempre representar a vontade de querer mais e mais e mais, porque você não está endereçando a dor. O vício ele só acontece porque existe a dor, existe uma falta de consciência dessa dor e uma tentativa constante de se aliviar dessa dor. Somente o autoacolhimento e a autocompaixão são capazes de cuidar dessa dor e transformá-la em aprendizado e crescimento. O vício também acontece em dinâmicas relacionais. Muitas vezes, padrões familiares se tornam viciantes. Então, o triângulo, por exemplo, de vítima, perseguidor e salvador pode existir num contexto familiar. Então, o corpo desse indivíduo que vive num ambiente, né, que tem esse triângulo comportamental, o corpo desse indivíduo vai começar a interpretar aquela dinâmica como familiar. Mesmo que aquilo ali seja disfuncional, o indivíduo, a criança, ela vai começar a confundir drama, instabilidade com amor e pertencimento. Então, nesse caso, o vício está entrelaçado no sistema nervoso. O sistema nervoso normalizou esses papéis. Então, você inclusive vê a pessoa na vida adulta constantemente se relacionando dentro desses papéis de vítima, de salvador, porque ela está operando a partir desse sistema nervoso que está viciado nesse tipo de dinâmica relacional. Quando a gente é criança, é compreensível que a mente tenha feito essa manobra, esse sequestro, de forma a buscar alívio. Mas agora que a gente já é adulto,
Quando a gente não aprende a estar com as nossas emoções de forma madura, a gente fica à mercê delas. Dentro da psicologia interna, isso se torna uma sombra. Essa dor que você não olha, a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da desvalorização e da vergonha, a dor de não poder expressar quem você realmente é, a dor da submissão. Essas dores, elas vão comandando a nossa vida, porque a gente não está olhando para elas e elas querem ser integradas. O Criador nos fez inteiro e a gente se separou. De uma forma natural aqui na Terra existe essa divisão corpo e mente, que eu espero que esse trabalho de integração enderece essa falha no nosso sistema de não ensinarmos aos indivíduos como manter essa integração. E esse trabalho que eu faço é justamente para convidar as pessoas a ficarem mais conscientes desse equilíbrio corpo e mente. Então a gente mapear e poder encontrar as nossas dores e acolhê-las é uma forma de transformar essas dores, integrar essas dores, para que a gente continue no comando da nossa mente e não a nossa mente comandando a gente. E a única forma de criar uma relação saudável, né, uma tolerância de estar com os seus estados emocionais é através de estrutura, comprometimento e disciplina. Você não consegue mudar uma programação subconsciente com afirmações vazias. Você precisa de mentoria. Mentoria interna ou externa. Alguns indivíduos têm essa capacidade da psicologia interna e de estar sensível a essas dinâmicas dentro da psique, e esses indivíduos então podem constituir uma mentoria interna de forma a trabalhar com essas dores. Mas a mentoria externa é fundamental. E uma mentoria abrangente, ela é feita de uma forma multidimensional. Ela endereça a somática, ela endereça o corpo e as emoções, e ela endereça também o cognitivo. Essas duas formas de terapia, elas têm que funcionar em comunhão. Essa mentoria, ela vai ensinando pra gente o que a gente não aprendeu lá atrás, que é esse container, essa estrutura, esse compromisso, essa disciplina com a regulação dos nossos estados emocionais dolorosos. Essa mentoria vai permitir o desenvolvimento da tua segurança interna. A segurança interna é essa capacidade que a gente desenvolve, ou seja, a gente não nasceu com ela, a gente desenvolve essa capacidade de experimentar estados emocionais dolorosos, experimentar a nossa vulnerabilidade, experimentar o estresse, não saber o que fazer, experimentar a dúvida, experimentar a segurança e o medo. O sistema nervoso vai responder àquele estímulo e ele vai ativar ou desativar, mas com o desenvolvimento da segurança interna você se mantém num estado sóbrio, um estado de clareza, no qual você ainda consegue tomar decisão, você ainda consegue manter o foco. Eu gosto de trazer o exemplo da imersão na água gelada, que é o cold plunge. O cold plunge, ele é esse estímulo fisiológico de uma água muito gelada que faz o corpo responder com muito estresse, e você aqui então é convidado, não é só mergulhar na água gelada, você é convidado aqui a dar 10 respirações completas sob controle. Então você vai fazer a imersão na água gelada e você vai inalar e exalar por completo por 10 vezes dentro daquele estado fisiológico. E o que você está sendo convidado a fazer aqui? O corpo está recebendo esse estímulo de estresse que é a água gelada. Então você não tem como controlar a reação fisiológica do corpo diante daquele estímulo, diante daquele estresse. Mas você pode controlar a sua mente em não abandonar o seu corpo. E isso retorna à nossa lembrança de que a gente precisa cultivar estruturas, compromisso e disciplina. E quando você vai ganhando agenciamento sobre esse processo de desregulação e regulação, desregulação e regulação, você então vai ganhando esse equilíbrio, essa compreensão do seu mundo emocional, que é temporário. E isso vai ajudar a reduzir a compulsão por esses estímulos externos que os vícios proporcionam. Então você pode perceber que estar sóbrio vai muito além do conceito tradicional de estar sóbrio no sentido de parar de beber ou parar de usar drogas.
Tá sóbrio também está relacionado com a sobriedade dentro dos relacionamentos, não cultivar relacionamentos tóxicos, estar sóbrio de dramas, de jogos de poder, estar sóbrio da necessidade de validação externa ou uma constante necessidade de fugir, de escapar. A sobriedade verdadeira é aprender a estar em paz com o silêncio, com a estabilidade e com o tédio inicial que surge quando a gente para com esses ciclos de altos e baixos que o vício causa, né? A abstinência, o vício, abstinência, vício, abstinência. Eu quero, não tenho, eu quero, não tenho. O reconhecimento de que essa relação, ela é uma relação com a substância, com a coisa, com a pessoa. E essa relação ela precisa ser revista porque ela está espelhando a relação que eu tenho comigo mesmo. Algumas perguntas que você pode fazer para refletir sobre o vício. Por que eu faço isso? O que essa substância, ou essa pessoa, ou esse hábito me oferece? Qual é o valor do objeto, ou do comportamento, ou da substância em si? Porque aqui é importante a gente reconhecer que essa substância, essa pessoa, ela tem aspectos bons e ruins. Ela serviu para você em algum momento, então você não vilaniza ela. Aliás, quando você vilaniza uma substância, a tendência dessa resistência, dessa rejeição, funciona meio igual bumerangue, ela volta para você. Então você ter esse reconhecimento de que essa substância, esse comportamento, essa pessoa é uma coisa separada de você, não é quem você é. O que eu estou buscando, que eu não estou conseguindo obter, que esse vício está me dando? É intimidade? É segurança? É pertencimento? E dando um passo mais adiante, você pode se perguntar o que existe no outro lado de parar. Qual é o ganho que pode surgir quando eu escolho a sobriedade? Então agora que a gente mapeou a dor, a gente encontrou a dor, a gente acolheu e sentou com a dor, a gente vai transformar. E a transformação então, ela é essa alquimia que acontece quando você, número 1, assume a responsabilidade pelo mapeamento das suas dores. Assume a responsabilidade por estar com as suas dores, cultivar presença dentro dos seus estados emocionais dolorosos, estando ali com as suas inseguranças, com os seus medos, com as suas dúvidas e com esses sentimentos de vibração inferior que fazem a gente se sentir mal. Número 2, se libertar desse ciclo de vitimização que acontece nesse triângulo vítima, perseguidor, salvador. Se você se encontra nesse tipo de dinâmica, essa é uma dinâmica enfraquecedora. Você está identificado com o estado de vitimização. E esse estado de vitimização, ele mantém você separado do seu poder pessoal. E número 3, você passa a ver o vício como um comportamento e não como a sua identidade. Você começa a desenvolver esse distanciamento no qual você vê que o vício é uma coisa que você faz. Você usa aquilo ali para escapar, para se aliviar, mas é você usando aquilo. Você não é aquilo. Essa postura de responsabilidade, comprometimento, estrutura, acolhimento, ela vai abrindo espaço para uma vida menos reativa. Conforme a gente vai navegando a vida, a gente vai sofrendo às vezes gatilhos externos que acontecem para estimular essa dor, para que essa dor possa ser vista, acolhida e transformada. Então, se você está vivendo a vida de uma forma reativa, você está sendo lembrado da sua dor. A sua dor, então, ela se manifesta dentro de você em forma de desconforto fisiológico. Daí você vai procurar o alívio, aí o alívio alivia a dor, e aí você pensa que está tudo bem até acontecer um outro estímulo que traz à tona a sua dor, e aí você vê que é um ciclo repetitivo. E você então está vivendo a vida reativamente. Você está reagindo ao que está acontecendo com você. Dor, alívio. Dor, alívio. Agora que você está mais consciente das suas dores, você então está mais livre para transformá-las. A sobriedade, nesse sentido, é viver uma vida com clareza. Sobriedade é clareza. Sem terceirizar alívio em forma de substância ou pessoa. Você agora então é responsável por regular o teu sistema interno. Então quando você experimenta alguma dor emocional, na verdade aquilo ali é uma oportunidade que você tem de se tornar mais inteiro.
E um exercício legal que eu gosto de ensinar para os meus alunos, e eu vou deixar aqui com vocês, é durante a semana, observa um hábito repetitivo que você tem. Com a comida, com as redes sociais, com os relacionamentos, com as compras. Inicialmente você não quer julgar e você não quer parar esse comportamento. Você aqui está desenvolvendo uma conversa, você está observando, você está mapeando. E você pode se perguntar aqui, o que eu estou buscando com esse hábito? O que esse hábito realmente me dá? E a pergunta mais importante, o que eu estaria sentindo se eu não recorresse a esse hábito? Quando a gente toma posse da nossa mente, a gente permite sentir nossas emoções no corpo. Isso é chamado de cura somática. Quando a mente permite a existência dessas emoções no corpo, quando a mente olha para essas emoções e acolhe, a mente e o corpo então estão se equilibrando, estão se harmonizando. E por isso que esse trabalho de integração é tão importante, porque ele permite que a gente saia de um estado de sofrimento separado para um estado de comunhão, equilíbrio e harmonização. Se esse conteúdo fez ressonância com você, subscreve aqui no meu canal para mais vídeos como esse. E se você quiser mergulhar mais a fundo, eu desenvolvi um curso de autocura multidimensional, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Esse curso tem mais de 10 horas de videoaulas gravadas que você pode fazer no seu ritmo, onde você vai aprender sobre a integração do ser multidimensional. A gente estuda nesse curso todos os aspectos do ser, físico, emocional, mental e espiritual. Aqui a gente está falando de trabalho das partes, cura somática, sistema nervoso, para que a gente possa então, com esses recursos e essas ferramentas, voltar a ser inteiro. Eu vejo você no próximo vídeo, onde eu ensino você a mapear a sua dor, a encontrar a sua dor, acolher a sua dor e transformá-la.